que o mês do seu aniversário pode revelar sobre você? Bom, aqui eu trouxe baseado, tá, no estudo do Carl Jung. E ele diz que são representados por símbolos vivos. O que seriam esses símbolos vivos? Vamos descobrir, né, ao longo aqui do vídeo, tá? Mas por que será que você nasceu naquela época, naquele dia, exatamente naquele mês? Será que foi por um acaso? Não, nada é por um acaso. E no dia do teu nascimento, os planetas, o clima, a natureza, a estação do ano, tudo se formou para marcar o teu psique. Símbolos, imagens que são formadas pelo coletivo. Há uma abertura de portal justamente no dia do teu nascimento. Então é como se o universo tivesse abrido esse portal para que o teu nascimento fosse repleto de bênçãos, de tudo de bom. A tua missão e propósito de vida também já estão programados ali, né, no momento do que você nasce. E aí, gente, cada nascimento representa justamente a missão da pessoa aqui na Terra, tá? Por quê? Porque você nasceu, não é porque você estava precisando, é meio que ao contrário. Você nasceu porque o universo estava precisando que você viesse para o planeta Terra, trabalhar na sua missão aqui, tá? Então, por isso que não é por um acaso. É tudo cronometrado, é tudo planejado, é tudo já muito bem, perfeitamente ali boladinho para o seu nascimento, tá? E aí você vai assim, observa quais são os seus dons, quais são os seus talentos, por que tem alguma coisa que você faz com tanta maestria, né? Você tem tanta habilidade, por que será? E por que será que tem algo dentro de você que você sempre se incomodou e nunca soube explicar? Que sentimento é esse que acontece, que te faz mudar, que te faz, sabe, ficar naquele sentimento assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas tem algo diferente. Eu sinto que está faltando alguma coisa. Então, todos esses sentimentos são realmente influenciados por esses símbolos arquetípicos, por essas imagens, tá? Que as pessoas têm, que vêm e transmitem pelo universo. Então, segundo ele, a nossa alma escolhe de acordo com os símbolos, tá? De cada nascimento. E esse nascimento, quando ocorre, ele é um acontecimento simbólico, um arquetípico. É isso que acontece, por quê? Porque o tempo, mesmo o tempo sendo atemporal no universo, né? Existe sim uma linha do tempo que é um medidor do nosso inconsciente coletivo e que vão surgindo os nossos traços psíquicos, tá, gente? Recebendo o quê? Esses arquétipos que nos acompanham silenciosamente por toda a nossa vida. Então, cada pessoa, aí de acordo com o seu mês, a sua hora, a sua data, vem com um arquétipo definido. Eu acredito muito que esses arquétipos eles podem mudar ao longo da vida, tá? Porque nada é estático. E nós, se for para... Aqui ele está falando de meses, mas se a gente levar para o lado da astrologia, nós somos influenciados pelos planetas, por signos, e nós somos influenciados pelos 12 signos, né? Então, assim, nele tem essa parte só do psique. Agora, da parte da astrologia, a nossa personalidade também se molda e ela se modifica conforme vamos crescendo, tá? Vamos amadurecendo, né? Bom, vamos lá. Agora vamos dar início às pessoas nascidas em cada mês, como elas são, né? As pessoas de janeiro, como as pessoas de janeiro são? Como é que vocês acham? Bom, são intensos, movidos a propósitos, eles são muito de ação, a direção, são líderes, porém aqueles líderes mais silenciosos, sabe? São que mais observam, né? Para depois ver o que ele pode fazer com a sua equipe, por exemplo. E são observadores natos, tá?
Porém, qual é a sombra aí? Eu trouxe aqui, gente, a parte legalzinha, tá? De cada mês que a pessoa nasce e trouxe também a sombra. E isso baseado nos estudos do Carl Jung, tá? Pessoas nascidas no mês de fevereiro são pessoas intuitivas, emotivos, são criativos, rápidos no pensamento, são intensos nos sentimentos, percebem de longe o que está errado, têm um sexto sentido mais apurado, são pessoas mais espiritualizadas, né? E a imaginação dessas pessoas é um tanto fértil, tá? E conseguem enxergar beleza onde ninguém mais vê. Agora, qual é a sombra dessa pessoa querida? Há uma das sombras dela, a dispersão, e ela não se adapta muito a um lugar, uma coisa assim, parado. Ela gosta de movimento, né? Digamos assim, não se adapta muito a coisas que são rotinas também, tá? Pessoas que são nascidas em março são pessoas que sentem profundamente e elas conseguem transformar, transmutar tudo que está à volta dela. Elas têm facilidades com isso. Elas são expansivas, são contempladoras, têm uma sensibilidade artística, tá? Mas qual é a sombra das pessoas nascidas em março? Explosivas e dificuldade de se firmar. Abril. Sentem que vieram para cuidar de algo sagrado. Que pode ser esse algo sagrado? A sua família é algo sagrado para ela. O sagrado para ela pode ser a alma dela, pode ser o eu superior dela, pode ser a parte que ela fica no silêncio, tá? Então ela é uma pessoa que ela respeita muito o silêncio dela. Ela também é uma pessoa observadora. Ela dá valor às raízes, às suas origens, porém, ela dá também muito valor à liberdade dela. Se ela tem que cuidar da família dela, da raiz, da origem, ela vai cuidar, ela vai respeitar, ela vai ser um leão, um tigre, uma leoa para aquela família. Mas se ela tiver que colocar a mochilinha na costa, pegar a mala aí e fazer, e ter essa liberdade, ela vai fazer também. Então, assim, ela também é um pouco, tá? Joga um pouco da impulsividade, tá bom, gente? Qual é a sombra aí dessa pessoa? Rigidez emocional e resistência ao novo. Pessoas nascidas em maio agora dão valor à paciência, querem algo duradouro, eles gostam da segurança, da confiança, da integridade, né? São pessoas que realmente só vão mudar se elas realmente se sentirem muito seguras naquilo. Seja no trabalho, na carreira, no relacionamento, na cidade, enfim, gente. E qual é a sombra dessa pessoa? É o apego, tá? Do previsível e o medo da mudança. Então, observem, tá? As pessoas de maio aí, né? Como eu disse, isso não é uma regra, tá? Porque tem outros fatores que podem influenciar a personalidade de cada um aqui. Vamos lá, pessoas nascidas em junho. Observam mais do que falam. Pensam antes de decidir e às vezes pensam muito, tá? Guardam, são bons para guardar segredos, são inteligentíssimos, adoram estudo, adoram leitura, adoram estudar, se aprofundar, ter novos conhecimentos. Tem uma intuição muito afiada. Mas qual é a sombra dessa pessoa que nasceu aí em junho? Medo de ser traído. E tem um retraimento excessivo quando não sente segurança no ambiente, nas pessoas, não sente segurança em se entregar, tá? Pessoas nascidas em julho, sensibilidade quase que psíquica, sente o que os outros não percebem, são cuidadores natos. Amam cuidar da família, amam cuidar dos amigos, eles acabam meio que até esquecendo de cuidar deles, de tanto que eles gostam de cuidar dos outros. E isso está repercutindo na sombra deles que eu vou falar agora, tá? Qual é a sombra? Aceitam tudo. Muito difícil dizer não a essas pessoas,
Para quê? Para não incomodar ninguém. Eles preferem ser incomodados do que incomodar os outros. E aí eles acabam tomando para si o problema das outras pessoas, tentando resolver a vida do outro, tá? E isso acaba sufocando muito essas pessoas, né? Agosto. Tem alguém de agosto aí? Agosto. Quem nasce? Como será a pessoa de agosto? Tem uma força interior, já nasceu com essa força incrível, poderosíssima. São líderes nato. Essas pessoas, elas conseguem guiar as outras pessoas não pelas suas palavras, pelos seus gestos, não, pelas suas atitudes, pelos seus exemplos. Por quê? Como eles são líderes natos, as outras pessoas gostam muito de observar como eles fazem. E essa naturalidade deles faz com que as pessoas sejam leves, obedeçam, sigam. Eles conseguem ter pessoas fiéis ao lado deles, leais ao lado deles, tá? Bom, é isso. Qual é a sombra aí da pessoa que nasce em agosto? O orgulho. Essa é uma sombrinha dele, tá? Então vamos trabalhar o orgulho aí. Setembro, tem galerinha de setembro aí? Bom, setembro, eles sentem o peso da dualidade, tá? Eles ficam naquela comparação entre a razão e a emoção. Como eles também são muito pé no chão, são muito racionais, então tudo eles têm que pesar, eles têm que colocar uma medida, eles têm que calcular. Eles são muito mais numéricos do que emocionais. E aí eles ficam naquela entre o bem e o mal, o certo e o errado. Pensam muito também antes de fazer alguma coisa. São pessoas que se expressam mais no silêncio. Se você vê alguém de setembro em silêncio, não esquenta. A cabeça da pessoa de setembro está a milhões. E por isso que ela precisa desse silêncio para ela poder se centralizar. Mas elas são pessoas sábias, têm muita sabedoria. Elas já nasceram sábias, né? Qual é a sombra aí do pessoal de setembro? Buscam a ordem. São quase iguais uns militares. Então, o pessoal de setembro tem que ter cuidado, tá? Para não serem rígidos demais com os filhos, com os pais, com os familiares, com as pessoas no trabalho, porque como eles gostam muito de ordem, tudo certinho, tudo cronometrado, tudo no horário, isso pode prejudicar e as pessoas não entenderem eles, tá, gente? Eles são mediadores naturais, né? E observam demais. Isso pode sufocar as pessoas que nasceram em setembro, tá? Facilmente as pessoas ficam muito estressadas, em um estresse interno, porque elas também são dificilmente de colocar para fora. Elas guardam muito para elas, tá? O outubro, gente, outubro é o mês que eu achei mais lindo de todos aí do que o Carl Jung falou. Será que ele é de outubro também? Eu nem vi o mês que o Carl Jung nasceu. Mas eu vou ver e vou colocar aqui na descrição o mês que esse homem nasceu. Tá tão bonitinho outubro aqui, gente. Ah, é como uma flor, assim. Nossa, vou ler para vocês entenderem. Outubro. Encantadores, carismáticos, afetivos, são belos por natureza, tá? Não precisa... A beleza já veio por conta própria. O pessoal que nasceu em outubro aí, ó, já tem aquela beleza, sabe? Da Afrodite, né? Que todo mundo... Quando alguém de outubro chega, principalmente quem for de Libra, né? Não falando de signo aqui, mas... Chegou outubro. Chegou um libriano. É daquele jeito. Afrodite está chegando, o deus grego está chegando. Mesmo que a pessoa não tenha aquela beleza, aquele padrão de beleza que a sociedade exige, né? Mas é carismática, afetiva, assim, encanta, é aquela pessoa que encanta. Mas assim, eles também sentem muito a ferida da rejeição. E são extremamente vaidosos. Eles gostam tanto da vaidade do corpo, quanto do ambiente e das pessoas que estão à sua volta. Qual é a sombra aí do... Ficou fácil, né, para saber qual é a sombra do pessoal que nasce em outubro, né, gente? Eles gostam de manipular para não perder. Claro, né? Se eles não querem ser rejeitados, como é que eles não vão manipular? Então, cuidado aí com a manipulação, hein, 6 de outubro aí, hein? Não fica manipulando ninguém não, porque quando manipula é uma tristeza, né, gente? As pessoas percebem, daqui a pouco não querem nem mais saber da outra pessoa. Novembro, como é que são as pessoas de novembro? Novembro tem uma alma muito intensa. Essa pessoa, ela não vive o raso, tá? São pessoas profundas.
E quando ela chega em algum lugar, ela muda, ela transforma, ela transmuta também, mesmo também no silêncio, tá? Por causa da energia dela, o que ela tá vibrando. É uma pessoa com uma frequência muito elevada, porém, também são extremamente emotivos. Por eles serem muito intensos, se eles não conseguem equilibrar isso dentro deles, eles são um pouquinho chorões, tá, gente? E difícil de perdoar também. São pessoas que são difíceis de perdoar. Isso é uma das sombras, né? Mas vamos lá, qual é a sombra dele? Apego, controle emocional, medo de confiar demais nos outros e não toleram mentiras, tá? Dezembro, gente, dezembro também tá bonito, hein? Olha que coisa mais linda. Carregam consigo o poder ancestral. Mesmo que essa alma seja uma alma jovem, ela carrega com toda essa ancestralidade, tá? São buscadores, são aprendizes, são mentores. Olha isso, são mentores camuflados, bem disfarçadinhos. Alguns são até avatares aqui no planeta Terra, tá? Mas qual é a sombra aí da galerinha de dezembro? Fuga pela distração. Como eles querem agradar demais os outros, né? Eles acabam prometendo muito mais do que conseguem cumprir. Ou então, prometa menos e faça mais, né? É fácil a mudança, é só prometer menos. Não prometa. Fala assim, se der para mim fazer, eu vou fazer. Pronto, fica mais leve, né? Fica mais fácil, tá? Mas, gente, vou finalizando por aqui, deixando uma frase para vocês aqui também do Carl Jung, né? De uma forma que eu concordo com ele perfeitamente. Tudo isso aqui que foi baseado nos estudos dele, tudo, exatamente tudo, é cíclico. Tudo é uma transformação, nada é estático. O universo, ele é pura energia, somos todos energia. E nenhuma energia ela está em parada, toda energia está em movimento. Então, por mais que vocês tenham nascido no mês tal, mas existem todo o ciclo para mudança. E mudança, ela sempre, vocês têm que ter uma coisa em mente. Toda mudança ela é muito bem-vinda. Por quê? Porque com essa mudança vai fazer a pessoa crescer, ela se espiritualizar, ela amadurecer e ela chegar realmente aonde ela deve chegar para cumprir a missão e propósito de vida dela aqui no planeta. Agora, não se preocupe, qual é a sua missão de vida? Não se preocupe, tá? Não é esse aqui o vídeo. Depois eu faço um vídeo para vocês sobre missão e propósito, mas deixa aqui no comentário se você quer um vídeo falando sobre missão e propósito, tá bom? Até um próximo vídeo. Tchau!